Hello, my dear students! How are you today? Como vocês estão hoje? Teacher Lilian de volta para mais uma aula de inglês. Good morning, good afternoon, good evening, não importa o horário. Só prestem atenção que aí vamos nós. Hoje é dia de Simple Past. Vamos estudar o passado, os verbos regulares e irregulares. Negative form, interrogative form. Are you ready? Estão prontos? So, here we go! Então, partindo do princípio que zero conditional e first conditional, simple present e simple future já estão resolvidos, vamos começar com simple past. Quando eu pergunto para vocês, how was your vacation? Como foram as férias de vocês? What did you do? O que vocês fizeram? Eu estou usando tempos de passado, falando de coisas que vocês fizeram num determinado tempo no passado, a ação começou e terminou naquele passado. As férias já acabaram. What did you do in your vacation? Então, o que vocês fizeram nas férias? Significa que as férias começaram e acabaram. Então, eu uso o Simple Past para falar de ações que começaram e terminaram nesse determinado tempo do passado, e eu não preciso necessariamente determinar o período que isso aconteceu, né? A gente sabe de que férias eu estou falando. Eu também uso para falar para encadear ações que foram concluídas no passado. Sempre lembrando que Simple Past se trata de coisas que aconteceram e terminaram já no passado, tá? Então, aqui eu tenho Last year, I traveled to Japan. Last year, I traveled to Japan. They arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met the other at 10 a.m. They arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9, and met the others at 10 a.m. Então, são todas ações que aconteceram no passado. Então, ano passado, eu viajei para o Japão. Aí, eles chegaram no aeroporto às 8. Fizeram check-in no hotel às 9 e encontraram os outros às 10. E encontraram os outros às 10. Então, assim, geralmente a gente usa algumas expressões de tempo que determinam que essas ações aconteceram no passado e já concluíram, né? Já foram concluídas. Então, eu uso for 2 years, por 2 anos, for 5 minutes. Então, por 5 minutos, all day, o dia todo, all year, o ano todo. Last year, no ano passado. Last month, no mês passado. Yesterday, no passado, ontem. Então, assim, eu sempre uso ou eu posso usar expressões de tempo que determinam que essa ação começou e acabou no passado. Tem aqui um exemplo. We talked on the phone for 30 minutes. We talked on the phone for 30 minutes. Então, nós falamos ao telefone por 30 minutos. Se foi por 30 minutos, já acabou. No Simple Past, na forma afirmativa, eu vou ter 2 tipos de verbos. Um é o verbo regular e o outro é o verbo irregular. Os verbos regulares são super fáceis, tá? O lance é lembrar as regras. Verbo regular, ele vai ficar com ED no final. Então, partindo do princípio, quais verbos aqui são irregulares? Podem dizer os números, o 2, o 1, o 5, quais aqui são os verbos regulares? Então, aqui, eu poderia dizer que, olhando todos esses verbos, o primeiro, taught, walked, studied, gave, became, cried, lived, did. Lembrando, quais desses aqui são os verbos regulares? Os que terminam em ED. Então, eu posso dizer que o 2, o 3, o 6 e o 7 são verbos regulares. Então, walked, studied, cried e lived, que terminam em ED, são verbos regulares. Os verbos irregulares são que não têm formas fixas. Então, eu tenho taught, que é o 1, o 4, que é gave,
Eu tenho 5, que é became, e tenho 8, que é did. Certinho? Então, assim, no caso dos verbos regulares, como eu falei, os verbos vão terminar em ed. Então, aqui eu tenho 3 verbos. Walk, study and cry. Ele não termina em ed, então walk vai ficar walked. Study vai ficar studied. Cry vai virar cried. Então, todos eles vão terminar em ed. Reparem que study terminava com y, já não tem mais o y, ficou ied. Então, alguns casos vão ter pequenas regrinhas, que são elas aqui. Em casos de verbos que terminam com e a gente sabe que termina em ed, então a gente não vai colocar mais um ed, a gente só acrescenta o d. Então, no caso do verbo love e do verbo save, que já terminam com eu pego love e só acrescento o d. Então, vai ficar loved. Loved. Save vai ficar saved. Saved. No caso, ele já tem o e eu só acrescento o d. De um jeito ou de outro, ele vai terminar em ed. Então, verbo regular. No caso de verbos que terminam com y, lembrem-se, a gente tem que observar se antes do y é consoante ou é vogal. Se for vogal, eu só acrescento ed. Se for consoante, eu tiro o y e coloco ied. No lugar do y, eu coloco o i e acrescento o ed. Então, hurry vai ficar hurried. Hurry é se apressar, ter pressa. Então, he hurried, ele se apressou. Em casos de CVC, o que é CVC? A gente olha para o final do verbo, stop. No final do verbo tem um P, tem um O e tem um T. T-O-P. Não é isso? P é consoante, O é vogal e P é consoante. Então, consoante, vogal, consoante, a gente chama de CVC. Se tem CVC, consoante, vogal, consoante no final, eu pego a última consoante, duplico ela e acrescento ed. Então, stop vai ficar stopped, só que eu vou duplicar o P. Swap, swap, eu vou pegar o W. W é consoante, A é vogal, P é consoante. Então, swap, eu duplico o P, porque é a última consoante, e acrescento ed. Entendidos até aí? Vamos treinar aqui uma coisinha de nada. Então, aqui eu tenho o verbo to play, to live, to study. When I was a child, the piano. Então, quando eu era uma criança, eu tocava piano, né? Então, significa que eu tocava e hoje eu não toco mais. Uma ação que começou no passado e acabou no passado. Se eu uso simple past, significa que a ação começou e terminou no passado. O verbo tocar ou jogar é to play. Então, eu vou pegar o play e eu acrescento o que, gente? Para ficar no passado? IED. Eu vou acrescentar IED no play. O play termina em Y. Antes do Y, tem uma vogal ou uma consoante? Antes do Y. Antes do Y tem uma vogal. Se antes do Y é uma vogal e não uma consoante, eu só vou acrescentar ED. Se, no caso, por exemplo, study, antes do Y tem uma consoante. Então, eu tiro o Y e acrescento o IED. Você entendeu? O que é? O played, o Y, antes dele tem uma vogal, não é uma consoante. Então, eu só coloco o IED se for consoante. Se for vogal, eu acrescento ED como regra geral. Beleza. Aqui embaixo, Donna, aí live, né? A gente vai botar live no passado. And, aí vou botar o study no passado. In Paris when she was younger. Então, Donna morou e estudou em Paris quando ela era mais jovem. Então, Donna live. Ok, live é um verbo que já termina em E. Eu só vou acrescentar o D. Por quê? Porque ele já tem E.
Então, não precisa eu colocar ED de novo. Basta eu acrescentar o D. Então, Donna lived and study. Ok, study. Antes do Y é uma consoante. Se é uma consoante e não uma vogal, eu tiro o Y e coloco IED. É isso aí. Esse é que é o grande lance. Cuidado com esse detalhe. Que tem que observar se antes do Y é uma vogal ou se é uma consoante. Se for vogal, deixa tudo como tá e coloca ED. Se for consoante, aí não. Aí tira o Y e bota IED. Não confundam Chico com Francisco. São duas cores diferentes. Então, partindo do princípio que agora vocês só vão estudar para memorizar as regrinhas, a gente vai ver alguns detalhes dos verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não vão terminar com ED, de forma nenhuma. Então, o que acontece? Alguns vão sofrer apenas a mudança de uma letra ou de uma vogal na sua forma original. Então, por exemplo, become vai virar became. O O vai virar um A. Give vai se tornar gave. Drive vai virar drove. Forget vai se tornar forgot. Então, o verbo, às vezes, vai trocar só uma vogal. Não tem regra, gente. Por isso que eu acrescentei, junto com os slides, uma lista com os verbos irregulares e as formas dele, tanto no simple past quanto no particípio passado. Entenderam? Então, verbo irregular não tem regra. Se não tem regra, ele não vai terminar com ED. Outros verbos, eles vão sofrer todo tipo de mudança. Às vezes, no corpo dele inteiro. Por exemplo, teach, que é dar aula, ensinar, vai virar taught. Bring, que é trazer, vai virar brought. Leave, que é partir ou deixar, vai se tornar left. Teacher, mas left não é esquerda? Também. Mas aí a gente vai saber o que é de acordo com o contexto. Hear, ouvir, vai se tornar heard. Buy vai se tornar bought. Não confundam brought, que é o passado de bring, com bought, que é o passado de buy. Buy é comprar. Então, bought é comprou. Bring é trazer. Brought é trouxe. Então, por exemplo, alguns verbos, para mim, esses são os mais terríveis, porque assim, a gente já espera que o verbo irregular ele sofra algum tipo de mudança, né? Então, esse é o caso de bring, que se torna brought, de understand, que vira understood, send, que vira sent, learn, que vai virar learnt ou learned. Ele vai ter duas formas, ele vai poder aceitar duas formas. Mas, assim, tem verbo que não altera nada na escrita. E esse aí é o caso de hit, que vai se tornar hit. Put vai continuar como put. Set vai continuar como set. O verbo read, que é ler, R-E-A-D, read, ele vai escrever igualzinho, read. Só que quando a gente pronuncia no passado, a gente vai pronunciar red, do mesmo jeito que se pronuncia a cor vermelha, red. Pequenos detalhes só. Vamos falar do verbo que é parceirão da gente, que a gente conhece desde sempre, que é o verbo to be. Alguns só querem ser íntimos dele, chamam ele de o parceiro Toby. O verbo to be, no simple past, ele vai assumir a forma de was ou então were. Então, I was, you were, he, she ou it, ele, ela, e para coisas, animais e lugares, vai ser was. We, you e they vai ser were. Então, assim, apenas no caso da condicional, o I não vai ser I was. Na condicional, o verbo to be na primeira pessoa, para I,
vai ficar I were. Então, lembrem-se desse pequeno detalhe. O verbo to be, geralmente, em frases comuns, a gente utiliza I was. Então, I was born in Israel. Eu nasci em Israel. You were my best friend. Você foi meu melhor amigo. Lembrando, se tá no Simple Past, eu disse foi, essa pessoa ainda é meu melhor amigo? Essa pessoa não é mais meu melhor amigo. Por quê? Porque eu uso o Simple Past para tratar de coisas que começam e acabam no passado. Então, não tem confusão. O verbo to be, ele vai ter duas formas no passado, no Simple Past. Para eu, ele, ela, vai ser was. Para você ou vocês, nós e eles, vai ser were. A única coisa que deixa um pouquinho de confusão é que na forma da condicional que a gente vai trabalhar, o verbo to be, na primeira pessoa, para I, para eu, não vai assumir forma de was, vai assumir were. Então, vai ser I were. If I were you, se eu fosse você, eu faria isso. Isso é só um detalhe. Então, I was born in Israel. Eu nasci em Israel. You were my best friend. Were. Você foi meu melhor amigo. Se foi, então, significa que não é mais. Porque simple past, a gente usa para falar de ação que começa e acaba no passado. He was a doctor. Ele foi um médico. Ok. Ou ele mudou de profissão ou ele morreu, né? Significa que ele não é mais um médico. She was in the USA. Ela estava nos Estados Unidos. Se eu usei simple past, ela ainda está nos Estados Unidos ou não? Não, né? Porque significa que ela esteve, mas ela já voltou. Porque simple past se trata de ações que acabam no passado. It was cold yesterday. Estava frio ontem. Significa que hoje ainda está frio? Não, né? Hoje não deve estar tão frio quanto ontem, possivelmente. Por quê? Porque a ação começa e acaba no passado. We were at home yesterday. Nós estávamos em casa ontem. Nós ficamos em casa ontem. You were right. Você estava certo. Isso não significa que você continua, né? Você estava no passado. They were in Italy last summer. Eles estavam na Itália no verão passado. Significa que eles não estão mais. Então, aquilo ali era afirmativa. Então, eu tenho o verbo irregular e irregular só para a forma afirmativa. Na negativa já não tem treta, tá bom? Na negativa não tem dor de cabeça. Por quê? Porque quando a gente vai para negativa no simple past, a gente usa o verbo auxiliar, beleza? Se tem verbo auxiliar, quem é que sofre tudo quando tem verbo auxiliar? É o pobre do auxiliar que carrega tudo. É ele quem sofre as regras, é ele quem recebe, que tem que carregar a partícula de negação nas costas. O verbo auxiliar é quem sofre, ele é o pobre coitado da relação. Então, no caso do simple past, o verbo auxiliar era o do, né? No simple present. Se no presente ele era o do. Agora, no simple past, o que acontece? Eu vou colocar o verbo to do no passado. Então, vai ser did. Do no passado é did. Então, ele já sofre a alteração de presente para o passado. Então, eu alterei o verbo auxiliar do presente para o passado. Ou seja, ele foi obrigado a mudar para determinar que aquele tempo verbal é passado. E aí ele ainda carrega a partícula de negação. Então, do no passado vai ficar did, mais o not. Então, did not ou então didn't. Se eu tenho um auxiliar que já está no passado e que já está com a partícula de negação, então eu não preciso mais colocar ed e nem converter para o simple past mais o verbo principal. Porque se o verbo principal tem um assistente para fazer tudo para ele, por que ele vai ter que mudar e alterar e carregar alguma coisa? Não faz sentido. Eu já tenho um auxiliar que faz tudo. Então, o verbo principal permanece pleno, lindo e maravilhoso do jeitinho que ele é. Então, por exemplo, se eu falei I worked, eu trabalhei,
Quando eu vou para a negativa, eu vou dizer I did not work. I did not work. Eu não trabalhei. Por quê? Porque o do já foi para o passado. Então, did not. You did not work. Você não trabalhou. You didn't work. She did not work. Então, gente, o legal do auxiliar no Simple Past é que ele nem altera. Não tem ES, não tem nada. É só ele no passado, acabou-se. Então, eu vou botar ele no passado, did, vou acrescentar not. E acabou. É did not ou então didn't. A gente sabe que o verbo to be, ele é um verbo irregular e rebelde. Então, como ele é um verbo irregular e um verbo indisciplinado, ele não aceita a regra de ninguém, então ele assume a forma que ele quer. E nesse caso, se no simple past, na forma afirmativa, eu tenho was e were, na negativa, ele diz assim, eu lá preciso de alguma coisa para carregar as cacarecas para mim? Eu sou um verbo independente. E se eu sou um verbo independente, eu carrego minhas próprias coisas. Então, o verbo to be, como ele é um verbo irregular, indisciplinado e independente, então ele diz, eu sou eu, e o resto é o resto. E eu vou carregar minha própria partícula de negação. Então, o verbo to be, ele carrega a própria partícula de negação dele. Então, eu não vou usar o did para o verbo to be. Ele não aceita a ajuda de ninguém. Então, ele vai ficar I was not, he was not, she was not, ou it was not. Se tiver contraído, vai ficar wasn't. Então, I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Se for we, you e they, vai ficar were not ou weren't. Então, vai ficar we were not, you were not, ou they were not. Ou we weren't, you weren't e they weren't. Lembrando que na condicional, o I vai receber o were. Então, vai ficar I weren't. Na interrogativa, eu vou manter o lance do auxiliar, tá? Qual é o auxiliar do Simple Present? É do, não é isso? Então, no Simple Past, o do vai para o passado. Se o auxiliar está no passado, eu preciso acrescentar ed ou colocar o verbo principal irregular no Simple Past? Não. Porque o auxiliar já está no passado. O do virou did. Então, se o did já foi obrigado a fazer toda a mudança, por que que o go vai carregar alguma coisa? O did já fez a mudança, gente. Então, eu vou manter o did. E também, o pobre coitado do auxiliar é quem tem que mudar de lugar. O go, ele permanece no lugar onde ele tem que estar. Então, na interrogativa, o verbo auxiliar, ele vai para frente do sujeito. Então, o verbo auxiliar, ele fica antes do sujeito. Então, did I go? Eu vou. Ou eu fui. Did I go? Eu fui. Did you go? Você foi. Did she go? Ela foi. Did he go? Ele foi. Did it go? Ele foi ou ela foi. Did we go? Nós fomos nisso. Did you go? Did they go? Então, o lance é, na interrogativa, o verbo auxiliar, ele vai ficar antes do sujeito. Aí eu vou ter o sujeito e o verbo principal. Só que lembrando que o verbo principal, ele vai se manter na forma infinitiva dele. Ele não vai acrescentar ed, não vai acrescentar s, não vai acrescentar nada no verbo principal. Quem vai alterar é só o auxiliar, que ao invés de do, vai virar did, porque está no passado. Belezura por aí, gente? E o lance do senhor verbo to be. O verbo to be, o indisciplinado, o independente, o irregular, o rebelde sem causa, que não aceita auxiliar para nada. A única vez que o verbo to be aceita auxiliar para alterar o tempo verbal dele é só no futuro, e a gente já viu. Então, no passado, o verbo to be vai ficar was ou were. Como ele não aceita auxiliar, ele muda de lugar e ele vai lá e faz o serviço dele. Então, was I a good person? Eu era uma boa pessoa. Was he a good person? Ele era uma boa pessoa. Was she a good person? Então, o verbo to be, ele vai para antes do sujeito
E depois do sujeito, eu só coloco o predicado, o restante da frase. Were we good people? Nós fomos boas pessoas? Were you good people? Vocês foram boas pessoas? Were they good people? Eles foram boas pessoas? Então, assim, o verbo to be, ele vai para frente e a gente mantém o sujeito e então o predicado. Tendo dito isto, eu digo para vocês, façam as atividades, treinem. Se tiverem dúvidas, talk to me, é só falar comigo. So, see you next class and bye bye.